Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias. Estamos de volta, programa Doses Milionárias aqui na 98.1 FM. Estamos ao vivo também no YouTube e no Instagram dos canais do Doses Milionárias. Vamos falar sobre um assunto muito relevante, que é a conjuntivite. A gente está falando da saúde dos nossos olhos. Pedir muita atenção, você que está acompanhando pela rádio, também pelas redes sociais, principalmente quem é de Brasília. A gente está com um tempo muito seco, ainda que a gente esteja passando por inverno, é claro, em todo o Brasil. Então, atenção dobrada, o vento tem aumentado em todos os lugares, e todas as viroses, elas ganham força nesse período, e vamos entender como é que funciona tudo isso, entender também a questão da conjuntivite. Senhoras e senhores, ele está à frente da Clínica de Olhos Oftal Center, médico oftalmologista. Uma das boas-vindas para o Dr. Raoni Moura. Léo, tudo bem? Mais um dia aqui juntos, né? Você tá bem, Dr. Raoni? Graças a Deus, tô tranquilo, né? Final de semana bom, né? Fui pra chácara, relaxei um pouquinho no meio da natureza lá, né? Das vacas, por aí vai, muito bom. Com as baterias recarregadas. Como é que é incrível isso, né? Tem hora que a gente precisa se desligar mesmo. Como é que faz falta, assim? Exatamente, né? A correria, né? Essa agitação, né? Mundo muito rápido, tudo muito rápido, um monte de informações, né? Você tem que chegar lá, contemplar a natureza, né? Como diz a Bíblia, né? A natureza nos conecta com Deus, né? Com o Criador, né? Só coisa boa. Que bacana, muito bom, doutor Raoni. Doutor Raoni, vamos lá, vamos falar um pouquinho. A gente estava mais cedo falando, conjuntivite, ela existe mais do que um tipo de conjuntivite, não é isso? Exatamente. Você pode falar um pouquinho, por favor? Sim, então são vários tipos, né? Das infecciosas, a principal é a conjuntivite viral, é mais comum, epidêmica, né? Nessa época aumenta muito, né? Como todo tipo de virose, principalmente respiratória, né? Por causa do frio, né? A tendência das pessoas é se aglomerar, ficar ali mais, né? Em ambientes fechados, tal. Então favorece essa multiplicação viral, né? Além da conjuntivite viral, tem a conjuntivite bacteriana, que é causada por bactéria, como o próprio nome diz, tá? E as conjuntivites alérgicas, né? Que nessa época também aumentam bastante, tá? A manifestação dessa conjuntivite alérgica. Essa alérgica é algo que está na pessoa mesmo? Isso. Como toda alergia, você já tem uma predisposição, né? Uma hipersensibilidade a N alergênicos, né? E nessa fase aumenta também, porque, como você colocou, né? A temperatura, baixa temperatura, né? Aqui em Brasília seca muito e ainda tem a questão do vento, né? Então, esse conjunto de fatores, né? Aumenta, então, a incidência se você já tem uma predisposição. É muito interessante, nesse final de semana eu tive com um casal de amigos, né, lá na fazenda e tal, e ele estava com, assim, a gente fala atacado, né, quem tem alergia sabe desse termo, estou atacado na minha alergia, né? A alergia atacou aqui. Exatamente. E foi interessante, o que desencadeou a alergia dele? Ele tem intolerância ao leite e tem alergia à proteína do leite também. Né? E ele entrou em contato, ele não resistia a uns pãezinhos de queijo muito gostoso aqui, Goiás, né? Minas, a gente sabe como é gostoso esse tal do pão de queijo com leite ali, com café, aquela coisa toda, e ele comeu, né? E minutos depois ele já começou, né, a espirrar, os olhos lacrimejando, aquela coisa toda, né? E aí, por sorte, a esposa dele, muito prevenida, tinha um antialérgico ali, ele já tomou antialérgico, né? Mas assim, então, essa manifestação é muito interessante, é bem rápido, se você entra em contato com um alergênico, tá? Algo que desencadeia aquela reação, é questão de minutos, você desenvolve os sintomas, né? Caramba! É muito rápido. Caramba! Tá, vamos falar dessa questão da conjuntivite viral, que eu acho que é o grande desafio, Isso, principalmente agora, nessa época. nessa né, época, exatamente, né? Então é muito comum, né? E como é que você pega? Né? Normalmente, como toda a virose respiratória, o vírus circula, né? Passa de uma pessoa para outra, e no caso específico da conjuntivite, né? Você, por exemplo, a pessoa está com algum tipo de conjuntivite, inflamação nos olhos, né? E vírus, coça os olhos, né? Não higieniza as mãos, aí cumprimenta o seu amigo, né? Não percebe, não se atenta para aquele detalhe, né? E como eu falei aqui, entrou um cisco, uma poeira, está ventando muito, você vai lá, coça os olhos e você leva essa contaminação para o próprio olho, tá? E aí você está ali com a infecção instalada, né?
Ela tem um ciclo normalmente autolimitado, tá? Uhum. Então, assim, dura aí de 7 a 10 dias normalmente, e ela desaparece por si, Tá, né? só antes da gente falar do ciclo aqui, vamos entender só um pouquinho sobre essa parte da Da contaminação. contaminação, não é? Só para entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Então, o recomendado é o quê? Já que a contaminação comumente vai ser através do toque das mãos, Das mãos. né? Exato. Tendo em vista que, a princípio, a pessoa passou a mão nos olhos, coçou ou foi limpar uma lágrima, não sei. Isso, exatamente. Ou seja, o vírus tá na mão da pessoa. Tá na Ao mão. cumprimentar, Isso. ela acabou me transmitindo aquele vírus. Exatamente. Adquirindo aquela infecção, Por né? enquanto tá na minha mão. Estando na minha mão, não me gera problema nenhum. Não gera problema nenhum, tá? Uhum. Então, por isso é importante você estar sempre higienizando as mãos. Esse Uhum. hábito de higienização, água e sabão, né, é o suficiente, maravilhoso, melhor tipo de prevenção. Se você não tem disponível isso aí, né, ande sempre com álcool em gel, que hoje está disponível em qualquer local, você encontra o álcool em gel, você passa ali o álcool em gel, neutraliza aquele vírus, tá? Então, assim, é óbvio, a gente sempre fala aqui, né? Evite coçar os olhos, tá? Coçar os olhos não é um hábito saudável, né? Porque justamente você leva a contaminação para os olhos e pode desencadear outras coisas, né? Mas se não tem como, higienize antes, né, de você levar a mão aos olhos para justamente não ter o risco de ser contaminado. Ok. Doutor, o que o senhor recomenda, por exemplo, quem anda de ônibus, Uber, transporte público, o que fazer? O ideal naquele ambiente é mais difícil você higienizar, a não ser que você tenha na bolsa, ali as mulheres podem andar ali com, né, com seu álcool em gel ali. Mas ande com um lenço limpo, tá? Então um lenço limpo, ou um lenço descartável, né? Ou então um lenço de pano mesmo, mas ali limpo, tal. Numa situação dessa, você vai passar, limpar, coçar, né? Limpar como você colocou, né? Entrou um cisco, alguma coisa, lacrimejamento, seca ali, né? Sem problema, mas não leve a mão, né? Diretamente nos olhos, tá? Esse contato direto é que desencadeia essa infecção, tá? A contaminação e infecção. Tá. Mulheres que têm o cabelo longo, isso pode ser um potencializador de risco? Ao princípio não, doutor? Sim, é porque assim, o cabelo, né? Então ele vai. A poeira, mesmo contaminações do ambiente, a pessoa ali, mais questão de infecção respiratória, né? A pessoa espirrou, fica ali tudo no cabelo, né? Então, muitas vezes você tem o cabelo cai, né, nos olhos, né? E aquela coisa toda, esse cabelo grande, né? Aham. E então, esse toque, não, obrigado. Tá. Esse toque é que, né, esse contato direto com os olhos que levaria ao aumento do risco. Então, o cabelo em si não é o problema, mas indiretamente pode transmitir, não é? Fora a questão das mãos, doutor, que outros fatores que a gente precisa estar atento? Vamos lá, por exemplo, hoje é menos comum, mas antigamente o pessoal às vezes pegava óculos emprestado do outro, óculos escuros, por exemplo. Sim. Isso também pode potencializar o risco? Não, assim, o óculos em si, porque ele não entra em contato diretamente com o olho, né? Mas é lógico, se está contaminado, ali é de outra pessoa, se tem algum tipo de contaminação, você pegou, né? Ali coçou os olhos, você levantou os óculos, levou a mãozinha lá para coçar, automaticamente você está levando contaminação. Na realidade, o uso de óculos, ele até protege e minimiza, né? Normalmente, quem usa óculos, como nós usamos, temos dificuldade visual, né? Então, assim, dificulta um pouquinho, né? Você vai coçar, você leva a mão nos óculos, você tem que tirar os óculos, então, de certa forma, é uma barreira, tá? E a questão do uso do óculos também de sol em ambientes, assim, contaminados, com muita poeira, praia, então dificulta, então, essa contaminação. É uma barreira, né, de proteção. Por isso que os dentistas, né, eles usam não somente a máscara, mas aquele óculos de proteção que é bem vedado. Tá? Por quê? Porque você está trabalhando na boca, que é um ambiente extremamente contaminado, cheio de bactérias, tudo. Até porque o risco deles é maior. O principal problema, no caso do dentista, é a hepatite B. Tá? Então, assim, se a pessoa tem hepatite, então sangra ali a gengiva, você joga aquele jato de água, né, aquele aerossol, tá? E vem nas mucosas, tanto nasal, da boca e dos olhos também. Se você entrar em contato, por exemplo, com esse vírus, tá? Ele entra em contato ali com a conjuntiva, ela absorve, ela é muito vascularizada e, né, você tem um risco de ter uma infecção dessa. Por isso que os dentistas, eles usam esse tipo de proteção, tá? Pra você ver como é importante essa proteção. Então, o óculos não deixa de ser uma proteção também, nesse caso, tá? Muito bacana. Vamos lá, doutor, o senhor ia falando sobre a questão do ciclo da conjuntivite Sim. viral, né? Exatamente.
Ela é autolimitada, como todo vírus da gripe e tal, e tem um ciclo, né? Então as pessoas falam, então, se tem um ciclo e se vai sarar por si, entre aspas, qual a importância então de usar um colírio, por exemplo, antibiótico? Normalmente você vai no oftalmologista, né? E ele prescreve um colírio antibiótico. Poxa, Tá. Boa pergunta. é muito interessante, é uma dúvida Que é uma dúvida também pro pessoal que tem em relação à gripe. Isso, com relação à gripe. Né? Então, por que que o oftalmologista passa, então, um colírio antibiótico? Justamente por causa da contaminação secundária, tá? A nossa, como eu falei, a mucosa nasal, a mucosa da boca e a dos olhos também, ela tem uma flora bacteriana que fica ali tranquila, em equilíbrio, sem problema. Com a infecção viral, tá? Há um aumento da produção de secreção e essa secreção funciona como um meio de cultura para um crescimento bacteriano, ok? E como você está com a inflamação, obviamente a imunidade diminui. Em todo tipo de infecção, você diminui a sua imunidade. Então você diminui também a imunidade nos olhos, tá? E aí, essa bactéria que estava quietinha ali, controlada, não estava crescendo muito, ela prolifera, né? E ela pode ter uma infecção secundária, tá? Então, assim, uma conjuntivite, a gente chama de conjuntivite mista, inicialmente viral, tá? Que uma contaminação bacteriana se transformou numa conjuntivite bacteriana, tá? E essa conjuntivite bacteriana, ela é mais grave, porque normalmente na conjuntivite você não pega só essa parte branca, tá, dos olhos, que é a conjuntiva. Mas você também esse vírus pode chegar até a córnea, tá? E ocasionar uma ceratite, que é uma inflamação ou infecção da córnea, tá? Que é mais grave, né? É uma região, é justamente onde é a nossa primeira lente, tá? Dos olhos, né? E a bactéria penetrando ali pode ocasionar uma úlcera de córnea, uma ferida, né? Contaminada e comprometer a transparência da córnea. Tá? Então a córnea, quando a infecção é muito forte, a resposta do organismo é tentar cicatrizar isso. E nessa tentativa de cicatrizar, essa cicatrização pode ser excessiva e você perder a transparência da córnea. A gente chama de opacidade da córnea e comprometendo também a qualidade da sua visão. Então, uma conjuntivite simples, tranquila, pode, evoluir para uma complicação mais grave e você ter um comprometimento visual por causa disso. Por isso que é importante, você não sabe se aquilo é mais grave ou não, se já houve uma contaminação, se você está com uma ceratite ou não. Então, teve uma conjuntivite, procure o oftalmologista para ele avaliar. Na maioria das vezes vai ser tranquilo, ele vai passar esse colíriozinho para você, para não haver o risco de uma contaminação bacteriana, né? E um agravamento de um quadro que normalmente é simples. Nossa, é bem sério. É muito importante. Eu tô só voltando um pouquinho na questão da transmissão da conjuntivite viral. Quais cuidados em casa? Agora, na intimidade da nossa casa, alguém tá com conjuntivite. Vamos lá, por exemplo, banheiro que tem toalha para lavar, para secar as mãos, exatamente. a roupa, talher. Me fala um pouquinho, por gentileza. Sim, isso é muito importante. Então, a primeira coisa, você tá com conjuntivite, você separa tudo. Toalha de rosto, tá? Então, assim, porque é muito comum esse hábito da gente tem aquela toalha no banheiro que todo mundo vai lá, né? Lava as mãos, seca ali, tá? E já aproveita, já limpa o rosto. Então, se você tá favorecendo essa contaminação, se tiver uma pessoa, se você fizer isso, pronto, passou para todo mundo na casa, tá? Então, separa isso aí, né? De preferência, uma toalha descartável. O ideal é que toda casa tivesse aquelas toalhas descartáveis mesmo, né? Isso seria o ideal, né? Semelhante ao shopping. Semelhante ao shopping. Isso seria o ideal. Somente duas, ia funcionar pela primeira vez, que é na tua casa. Exato, lá a coisa ia funcionar, né? Ó, só duas. Sai do nosso bolso, aí é diferente, como é que tá né? escrito lá, doutor? Somente duas é suficiente para secar. Para secagem, mas... nunca. Você pega um monte ali, né? Mas seria o ideal esse, já que não é, então sim, troque sempre, né, essa toalha. E se você enxuga as mãos ali na toalha, não enxugue o rosto também com a mesma toalha, tá? Então é ideal que tivesse pelo menos duas toalhas. Quando a gente vai em hotel, a gente vê que tem várias toalhas, né? Sim. Não é uma toalha só. Tem ali embaixo, ali normalmente, né, da pia, tem aquelas toalhas, porque uma para você secar as mãos e a outra para você secar, lavar seu rosto e secar seu rosto. Isso seria o ideal, né? Compartilhar, no caso das mulheres, falando sobre essa questão, compartilhar maquiagem. Uhum. Não é
saudáveis, principalmente maquiagens que entram em contato direto com o olho. Rímel, o lápis, o tal do lápis, né? Então, aquela gentileza sua de compartilhar a maquiagem, você pode estar levando contaminação para o seu olho, tá? Então, o ideal é que a sua maquiagem seja sua. Assim como as mulheres normalmente já levam, né, seus apetrechos para fazer a unha, alicate, essa coisa, justamente para evitar o risco de uma infecção, né? Principalmente por hepatite, né? Que seria o mais grave. Então, você também não compartilhar, ter a sua própria maquiagem, não compartilhar a maquiagem, principalmente essa que eu falei que entra em contato direto com os olhos, tá? Deixa eu ver uma coisa, tem uma parte que às vezes eu sofro aqui, doutor, porque eu trabalho também com a questão de imagem e filmes comerciais. Como é que é a questão do maquiador agora? Porque, vamos entender aqui, uma vez que o vírus ali ele tem contato com um ambiente que não é humano, né? É um lápis, ou é, sei lá, um assento, é uma mesa. Sim. Esse vírus, a durabilidade dele, se o senhor sabe dizer a média de tempo que tá ali? Normalmente algumas horas, né? Algumas horas. Mas assim, não chega assim, passar do dia para o outro, tá? Algumas horas, 2, 3 horas. Mas a questão é a seguinte, por exemplo, você está com a conjuntivite, coçou, aí você vai no computador, vamos colocar em casa que é o mais comum, a mais fácil a contaminação, e você vai lá utilizar o computador, o teclado do computador, né? Aí você utilizou, aí vem, pai, deixa eu olhar um e-mail aqui, você vai lá e, sabe, né? Imediatamente, dentro desse intervalo mais ou menos, e clicou ali e tal, e saiu daquilo ali, e aí coçou os olhos e levou contaminação. Então a gente fala assim, higieniza sempre o teclado, é uma dica muito importante que a gente fala também, higienizar teclado se você utilizar, tá? Um teclado de computador, tanto com a conjuntivite, que às vezes você se esquece, né? E coça os olhos e tal. Então, assim, na dúvida, você está concentrado ali, higienize o teclado antes de outra pessoa utilizar. Então, é uma dica simples, né? Joga o álcool ali e tal, higieniza para outra pessoa usar. Então, esses detalhes evita que você espalhe aquele vírus, né? Ali na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, né? Esse tipo de coisa. Muitos falam, então eu não posso trabalhar? Não, você pode trabalhar, porque o contato é indireto. Então, tomando esses cuidados, você pode até ir para o trabalho, tudo, mas assim, tomando esses cuidados, né, da questão da toalha ali no banheiro. Normalmente, o ambiente de trabalho já tem uma toalha mais descartável, né? Mas assim, esses cuidados são importantes, né? Cumprimentou a pessoa, né? Opa, cumprimentou, não precisa ter medo, né? Eu tô com conjuntivite, não chega perto de mim, não precisa desses cuidados todos, né? A maioria fica com esse temor, né? Mas teve um contato direto, então vai lá, higieniza as mãos, sem problema. Tá. Características é o quê? Vermelhidão, fica Isso. lacrimejando? Lacrimejando, vermelhidão, né? Se for alérgica, coceira, né? O prurido, né? Se apresenta. Se você tem uma complicação de ceratite, que é o vírus ou a bactéria atinge a córnea, aí você sente a sensação de corpo estranho, sensação de areia nos olhos, né? Então isso aí é um sinal de que a sua córnea também foi comprometida. Então aí é uma situação mais séria, que aí realmente demanda você procurar um oftalmologista, porque pode evoluir para uma úlcera de córnea, tá? Então tá com a conjuntivite, só tá vermelho, lacrimejando, tudo bem, né? Então assim, vai lavando com soro, um colírio lubrificante, né? Se você não tem como ir ao oftalmologista imediatamente, mas percebeu que você está sentindo uma sensação de corpo estranho ou mesmo dor nos olhos, porque conjuntivite não dói, está sentindo dor nos olhos, provavelmente você teve uma complicação, um comprometimento da córnea. Pode ser uma úlcera de córnea, tá? Então procure imediatamente, aí sim, o oftalmologista. Doutor, lembra pra gente aqui o ciclo dele no corpo de uma pessoa de quanto tempo? Em média, uma semana. Uma semana. De 7 a 10 dias, mas normalmente em torno de uma semana. Tem algum momento que é mais grave, que exige mais atenção nesse período de uma semana? Normalmente os 3 primeiros dias são mais desafiadores? Como é que é? Exatamente, né? Então, no início, a reação inflamatória é mais forte ao vírus. Aí depois o organismo vai combatendo aquele vírus e essa reação vai diminuindo, tá? Mas no início, realmente, a sensação é pior, a inflamação é pior. E se nesse período você percebe, como eu coloquei, né, algum desconforto, um embaçamento visual muito forte, porque normalmente a conjuntivite não embaça muito a visão.
a não ser a conjuntivite bacteriana, porque há um aumento da produção da secreção mucosa, né, aquela remelinha dos olhos, então aquilo ali passa na frente dos olhos e fica embaçado, né? Mas normalmente a viral é só o lacrimejamento, então não embaça muito a visão. Então você percebeu que está tendo embaçamento, tá? Sensação de corpo estranho, ou principalmente dor nos olhos, uma dor forte, aí sim, procure imediatamente o oftalmologista. Doutor, me fala aqui, vamos só falar mais uma vez sobre a questão da contaminação, que eu acho que essa é uma das grandes preocupações da população. Eu nunca tive, o senhor já teve conjuntivite? Já tive, né? Assim, eu me cuido muito, tudo, mas às vezes passa, né? Eu tive uma vez só. Uma Ao vez, longo de... Olha que você está altamente exposto, né? Exatamente, Você altamente trabalha exposto. ali o tempo todo em contato com os olhos das Exatamente. pessoas. Piscina, em especial Sim. piscina que o pessoal ainda usa cloro. Tem diminuído a quantidade de piscina de cloro, mas ainda Sim. existem. Ainda existe. Fala aí pra gente, por gentileza. Existe o risco de contaminação? Sim, existe. Apesar de que o cloro, ele já é como colocar assim, um antisséptico mesmo, né? Tá? O que normalmente acontece no cloro é a irritação dos olhos. Então, irritando os olhos, né, você baixa a imunidade, você inflama, e ali pode haver um crescimento bacteriano por conta disso. Esse desequilíbrio, porque o equilíbrio entre a produção da lágrima e a questão das bactérias é muito tênue. Então, quando você irrita os olhos, tá, essas próprias bactérias que estão presentes no olho, né, na lágrima também, né, elas podem proliferar, tá? E aí você começa a coçar, inflama, produz mais secreção, crescimento bacteriano, e daí da própria flora, né, bacteriana do seu corpo, no caso dos seus olhos, tá? Ocorre então esse crescimento bacteriano e uma conjuntivite bacteriana. Então, normalmente, o cloro em si, ele não causa, né? Ele até mata vírus e bactéria, por isso que é utilizado, né, cloro nas piscinas. Mas, indiretamente, se você tem uma sensibilidade, se expõe muito, então pode favorecer essa conjuntivite bacteriana, conjuntivite mista que a gente fala. Doutor, está quase o nosso tempo aqui. A gente pode bater com respostas bem rápidas, assim, Sim. se é mito ou se é verdade? Sim, vamos lá. Pingar leite materno no olho ajuda a melhorar o quadro de conjuntivite? Sim, por quê? Sim! Sim! Sim. Olha só! Sim, Você imagina o cara tomando um jato nos olhos. Sim, porque o leite, ele tem um pH alcalino. Mas tá? ele tá falando... Qualquer leite? Hã? Não, leite Da mãe. materno. Ok, materno, Não, ok. não leite, não. O leite materno, né? A concentração de anticorpos ele é muito grande, tanto que ele protege a criança mesmo. Então, ele tem uma concentração de anticorpos muito grande. Então, realmente, se você não tem acesso a outra coisa, né? Então, assim, o leite materno não tem problema, né? E ele, nesse caso, sim, ele tem um efeito bacteriano ali, bactericida, né? Digamos Olha que assim. interessante. Olha o poder disso daí, pessoal. Não, Que legal. leite é vida, né? E protege Materno, a criança tá, ali, né? Então a criança amamentada ali exclusivamente durante 6 meses, ela está protegida. Todas as doenças que a mãe teve, aquelas doenças, as vacinas que ela tomou, essa imunidade da mãe passa para a criança através do leite. Então é fantástico, eu estimulo assim a amamentação demais. Minha esposa é enfermeira, consultora de amamentação. Ah, que Então bacana. eu tenho aprendido muito acerca disso aí, da questão da amamentação, as dificuldades de amamentação. Então, assim, mãe, eu sei que é difícil, que é complicado, né? Então, a gente tem visto, né, várias mamães sofrendo com isso aí, muitas vezes desistem, mas assim, você está oferecendo saúde, vida para o seu filho através da amamentação. Muito bom. Procedimentos estéticos como alongamento de cílios podem colaborar para o aparecimento da infecção? Sim, porque dependendo da higienização ali da pessoa que está manipulando aquilo ali, é feito em salão, nem sempre é feito com luvas, né? E assim, aquele material, quem vai garantir que ele está realmente estéril, não está estéril, aquele cílio? E outra coisa, eu já peguei no consultório várias clientes, pacientes, tá? Com problema, porque aquilo ali é uma cola, tá? E se ela entrar em contato direto com os olhos, igual um super bonder da vida, tá? Né? Pode ocasionar lesões da córnea. Eu já tive pacientes com lesões, tá? Úlcera de córnea, ceratite. Muito importante, tá? Opa. Muito importante. Então, mas assim, são casos raros. São raros, né? Porque normalmente elas tomam bastante cuidado, né? Então, mas eu já peguei no consultório várias pacientes com lesão
por conta disso, desses cílios, tá? Olha, Várias pacientes. Várias, você fala mais de 10? Sim, mais de 10. Olha aí, pessoal, seríssimo isso daqui, hein? Então, assim, Seríssimo. a vaidade, aquela coisa, a gente sabe, as mulheres gostam, né, de estar sempre bonitas, mas, assim, não é o ideal, tá? Não é o ideal, tá? Eu acho que não compensa o risco, o benefício daquilo ali, não, né? Porque também vai se soltando e aquilo ali entra dentro do olho, incomoda, entendeu? É muito frequente isso, né? Então, dá uma abrasão da córnea, que arranha a córnea, então é muito comum a gente pegar isso em consultório, né? Tá, doutor, tô assim, aí vai soltando aquilo ali, porque vai soltando com o tempo, né? E pode ocasionar lesão na córnea. Último aqui, doutor, vamos lá. A conjuntivite pode causar a perda permanente da visão? A conjuntivite em si, não, né? Mas as complicações da conjuntivite, como a gente discutiu aqui, se você não tratar a tempo, infelizmente pode. Muito bom. Maravilha, doutor Raoni. Vamos deixar os contatos aqui. Coisa interessante isso aqui, hein, pessoal? Vamos prestar bastante atenção. Última coisa aqui, marido e mulher. Um dos cônjuges está com conjuntivite. É bom evitar o beijo na boca, o abraço um pouquinho mais demorado. Abraço também não pode, né? Muito arriscado, né? Não, o abraço, se não tiver o contato direto, né? Normalmente não tá, mas assim, não vai ficar só no abraço, né? É melhor evitar, então. É melhor evitar um pouquinho, né? Tá, travesseiro, como é que faz? Cada um vai ter que usar o seu direitinho, Sim, respeitar isso. Exatamente. Melhor... Justamente, é melhor assim. Aí tem que ser bem separado, né? Tem coberta, esse tipo de coisa, né? Separar tudo, né? Só uma semaninha. Só uma semaninha, passa rápido. Deixa eu fazer a última pergunta aqui, doutor. Nesse período de uma semana, é possível definir um período que ele é mais transmissível? É mais no início, né? Tá. Todo quadro viral é mais transmissível no início, depois tem a resposta do organismo e vai diminuindo a carga viral que a gente fala. Mas, assim, a qualquer momento você pode adquirir isso aí, dependendo da sua imunidade, o contato que você tem mais prolongado ou não, né? Tudo isso aí interfere. Muito bem. Doutor Raoni, vamos deixar os contatos? Isso. Então lá, o telefone é 61, né? Estamos falando aqui de Brasília, 3371-1716, né? E o Instagram, drraunei.oftalmo. Pegou aí, pessoal? drraunei.oftalmo lá no Instagram. Fala com o doutor Raoni. A gente vai para um rápido break. Depois a gente tem o quê? Gigantes da Educação. Thiago Diana vai estar com a gente aqui, diretor do Colégio Sigma ali na Asa Norte. Querido Diana, mais uma vez aqui com a gente. E também a Hannah Hammer. A Hannah Hammer é uma das cabeças da Hike Global College, uma faculdade internacional. E eles foram premiados recentemente com o prêmio Yuri. A gente vai descobrir daqui a pouquinho o que significa isso. É logo depois do break. Doutor Raoni Moura. Abraço, Léo. Com as mãos definitivas. Como é que fala? Com as mãos limpas? Com as mãos limpas. Depois a gente higieniza mais, né? É por aí. Obrigado, doutor. Até mais, um abraço. Prepare-se para embarcar em uma